Compadre Augusto Nunes, eu queria já saber uma coisa de você. De manhã, o deputado Jair Bolsonaro tinha revelado que o ministro da Fazenda, caso ele se eleja, deve ser o Paulo Guedes. O Paulo Guedes confirmou ao Estadão hoje os encontros com Jair Bolsonaro. No Roda Viva, o Gustavo Franco foi um dos formuladores do Plano Real, foi presidente do Banco Central e deixou o PSDB. Candidaturas liberais, o que já é diferente de tudo que a gente vem conhecendo no Brasil nos últimos anos. E, aliás, já que o Augusto citou o Paulo Guedes... Quando você faz uma reforma forte no regime fiscal e joga uma política, um Banco Central independente, uma política monetária forte, são 1 ano ou 2 anos, rápido, a dor é pequena, é concentrada no tempo e pronto. Nós estamos há 15, 17, 20 anos combatendo a inflação e ela ainda está nos nossos calcanhares exatamente por falta dessa âncora fiscal, que é a mudança do regime fiscal. Eu penso da seguinte forma: o país está numa trajetória insustentável de endividamento. A dívida pública é muito alta e por cima da dívida ainda tem a dívida não escrita ainda, que é o sistema previdenciário, que a gente não entende como dívida, mas é igualzinho, ou seja, as promessas de aposentadorias que a gente já percebe que não poderão ser cumpridas com as receitas do sistema previdenciário. Então, o sistema está meio que falido em 2 níveis. Tem já uma dívida muito grande e tem outra contingência maior, que é o sistema previdenciário. Quem faliu o país foi predominantemente a última administração, o presidente Dilma Rousseff, que causou um estrago fiscal no país inominável. Consertar isso vai dar muito trabalho, ela não é culpada de tudo, o sistema previdenciário vinha piorando em razão principalmente do envelhecimento da população, mas não é só isso. O nosso sistema previdenciário, fazendo uma descrição muito simples, quem trabalha paga as aposentadorias de quem não trabalha. Então, se tem, para cada 1 que não trabalha, tem 20 que trabalham, o sistema funciona. Mas se tem, para cada 1 que não trabalha, tem 5 que estão trabalhando para sustentar, a conta não fecha. E a diferença é que vai aumentar o número de idosos com percentual total da população, diminuir o grupo que trabalha, não é isso? E a conta não fecha. Vai piorar constantemente até 2040, segundo diz o IBGE. Gente que se aposenta com menos de 50 anos. Isso é um absurdo. Não pode. Somos nós que pagamos, todos nós que pagamos. Por que essas pessoas têm que ter esse privilégio? Né? A resposta é não tem que haver esse privilégio. E hoje, inclusive, nos últimos anos, o Brasil até perdeu posições do ponto de vista de liberdade econômica, porque o grau de intervencionismo aumentou. Nós temos aí uma longa herança, para sumarizar essa primeira conversa, essa primeira abordagem, que é o seguinte: por que o Brasil não está bem na classificação internacional entre 177 países? Ele está em 100º lugar, considerado uma economia com pouca liberdade, com excesso de intervenção, com uma legislação trabalhista obsoleta, com um regime fiscal complexo, com impostos demais. É praticamente um ambiente de muita hostilidade ao meio empresarial. Os impostos são excessivos, você trabalha metade do ano para o governo, metade para você, porque os impostos, a carga tributária chega a 45% em vários setores. A dívida pública já ultrapassou 3 trilhões de reais. 3 trilhões. Do jeito que vai, ela pode chegar a 90% do PIB. 3 trilhões são 70% do PIB. Pode chegar a 90%. Se continuar do jeito que está, o Brasil quebra. Quebra como quebrou a Grécia, e dessa vez não é quebrar contra o estrangeiro por causa da dívida externa. Não, é a incapacidade do Estado pagar a dívida interna. Da mesma forma, tem que ter alguém desempregado. No Brasil tem quase 30 milhões de pessoas sem carteira assinada, 40 milhões da população economicamente ativa. São 90 e poucos milhões de brasileiros em idade de trabalhar. Desses 90 e poucos milhões, 50 milhões têm carteira, mas 40 e poucos milhões não têm carteira assinada. O que é um absurdo. Quer dizer, por quê? Porque os encargos trabalhistas são uma arma de destruição em massa de empregos. Se o salário for
R$800, que é o salário mínimo aí. O encargo trabalhista é quase 100%, quando você computa tudo dentro desses encargos trabalhistas. Nós temos uma legislação trabalhista obsoleta, nós temos impostos muito altos e em número excessivo. Os impostos deviam ser mais simples, 5 ou 6 impostos apenas, imposto de renda, imposto de propriedade, imposto sobre vendas, são 5 ou 6 impostos, imposto de importação, 5 ou 6 impostos, alíquotas mais baixas, mas uma base de incidência muito mais ampla. Então, nós temos muito a fazer se quisermos recuperar uma dinâmica de crescimento baseada num consumo de massa doméstico, num mercado doméstico de consumo de massa. Trazer os juros para baixo. Eu acho que não tem nada mais importante com o projeto econômico para o médio prazo brasileiro do que reduzir os juros, o custo do capital. É isso que pode ser um plano real 2 para o Brasil. Foi ótimo a inflação de 50 ao mês para 1,5 ao ano, é ótimo. E da taxa de juros que a gente está vendo aí para uma que é de 3% ao ano, vai ser tão bom quanto. No ponto de vista do impacto que isso tem sobre a riqueza, sobre o salário, sobre o crédito, sobre a economia, vai ser uma maravilha. Mas por que não acontece? As razões são as mesmas pelas quais a inflação não caía lá atrás. A gente, economista, explicava, não, tem que arrumar o fiscal. Conversa de economista, entendeu? Exatamente por falta dessa âncora fiscal, que é a mudança do regime fiscal. Que eu tive, que me deram, que os economistas me deram na época, quando eu recebi o governo, é que o Brasil, em 1982, iria dever cerca de 80 bilhões de dólares. E nós chegamos, em fim de 83, com 80 bilhões de dólares. Hoje nós estamos com um total de 100 bilhões de dólares de dívida. É preciso notar, entretanto, que esses 100 bilhões... há uma parte a curto prazo, de compromisso a curto prazo, e que estão já em curso de pagamento, que são 8,5 bilhões de dólares. Quer dizer, a nossa dívida a longo prazo corresponde a cerca de 91,5 bilhões de dólares. O Brasil é o país mais endividado do mundo, considerando o seu nível de riqueza. Por isso é tão pesado. Por isso, para que o governo consiga que a sociedade aloque 2/3 da sua riqueza em papel público, é preciso pagar uma taxa de juros muito alta.